Olha, eu queria agradecer o convite. De um modo geral, um tema como esse, política em crise, como virar o jogo, eu tenho a impressão que eu não participaria. Entende? Mas, não, porque significa virar o jogo, né? Que vamos derrubar o governo, eu topo. Mas precisamos de um tempo para ele se estabelecer um pouco mais e tal. Posso Mas, chamar de golpista? novo golpista. Neogolpista. Mas a vantagem é, eu também decidi falar não só A porque imprensa está registrando, viu? eu sei, não tem perigo. Eu tenho escrevi sobre isso essa semana, vai sair. A propósito do GEDEL e tal, eu falei um pouco sobre eles lá, então alguma coisa perto disso. Mas vamos tolerá-lo. Eu só fazendo essa parte, eu acho que o que vem aí, com a delação do Odebrecht, e com tudo que vem, vai ser uma devastação na classe política. Mas eu considero que nunca se começa do zero na história. A história é impensável se você começar do zero. Então, nós vamos ter que separar os mortos, os feridos, os arranhões, as fraturas expostas, para depois reorganizar tudo. Mas a ideia que me trouxe aqui, né, é que, quando o Fausto me convidou, eu tinha acabado de escrever um livrinho sobre a experiência da democracia desde o processo de redemocratização. E nesse livro, o primeiro momento que eu abordo, que eu me lembro também, é um comício em Garanhuns, onde estávamos todos pelas diretas, né? E nesse comício, as duas estrelas do comício eram o Collor, no momento governador em Alagoas, e o Lula, que representava o PT, uma força ascendente, a ética na política. E o Collor era, segundo a Veja, o caçador de Marajás. Ambos tinham esse tom de novidade porque ambos falavam em acabar com a corrupção no Brasil. E ambos, de uma certa maneira, foram tragados pela corrupção. Então, evidentemente, eu acompanhei as histórias, cada uma no seu tempo, não deixo de reconhecer a responsabilidade pessoal de cada um na sua história, mas considero que seria interessante admitir que talvez os presidentes não sejam intrinsecamente maus, entende? Que não existe, digamos assim, um DNA de corrupção no presidente da República, mas que pode existir alguma coisa no nosso sistema político, na nossa organização política, que acaba obrigando as pessoas, de uma certa maneira, a entrar nesse caminho, embora elas possam rejeitar esse caminho em vários momentos, possam achar outras vias. No entanto, sempre foi muito difícil esse processo de presidencialismo no Brasil. Nós falamos hoje e pensamos em atenuar esse processo de presidencialismo através da supressão de alguns partidos, ou de muitos partidos. Eu, no princípio, também era contra a cláusula de barreira, que nós chamamos cláusula de desempenho. Eu fazia uma distinção entre os partidos ideológicos e os partidos não ideológicos, aqueles que tinham um programa, que eram muito bem intencionados. Mas o processo de financiamento desses partidos, através do fundo partidário, me mostrou que esses partidos ideológicos não crescem por causa do fundo partidário. O que os faz ficar no chão é o fundo partidário. Eu tive uma experiência no meu, quer dizer, o fundo partidário cria uma série de funcionários do partido. Às vezes, esses funcionários são um grupo de amigos, às vezes são um grupo de familiares, uma mistura de familiares e amigos, e tudo que eles não querem é que outras pessoas entrem no partido. Porque, se outras pessoas entrarem no partido, aquele pequeno botim vai ser ameaçado. É a vaquinha que eles têm para sobreviver todo o tempo, acrescentado de uma ou outra coisa, uma negociação de apoio na eleição majoritária, um tempo de televisão que você concede. Mas, hoje, eu acho que um dos aspectos fundamentais seria realmente adotar a cláusula de barreira, né? E já não tem essa história de cláusula de barreira, adotar a cláusula de barreira com o nome que ela tem, e eu acho que a sociedade
aceitaria muito bem, porque se ela não aceitasse, ela votava nesses partidos. Como ela não vota nesses partidos, eles não são, para ela, tão importantes assim. Agora, ainda assim, eu acho que o presidencialismo, essa carga no presidente, essa dificuldade que nós temos em resolver crises, ele não é, no meu entender, o modo ideal de se governar o país. Eu tendo a achar que uma maneira de virar o jogo no sentido mais amplo da questão seria realmente partir para adotar o presidencialismo, o parlamentarismo. E, adotando o parlamentarismo, tentar também fazer com que o voto distrital tenha alguma vantagem. Nós falamos de reforma política, na verdade, esse momento da democracia que eu penso, ele não tem apenas um conflito entre a corrupção e a não corrupção. Nós tivemos vários grandes conflitos aí ao longo desse período de redemocratização. Um deles foi a respeito do papel do Estado, né? Tivemos o ápice desse momento quando lutamos e fizemos a privatização dos meios da telecomunicações. Foi algo bastante decisivo ali para nós, e há outros temas que voltam cada vez mais. Eu achava que a questão do Estado era apenas uma questão ideológica, em dois grupos ideológicos, mas hoje eu observo também que ela acabou se entrelaçando com um tema que eu mencionei adiante, que é o da corrupção. Nem sempre se defendia a presença do Estado na economia apenas por uma questão ideológica, mas havia também uma vontade objetiva de ocupar aqueles postos e exercer um poder específico. Então, eu acho que a reforma política, tal como está sendo falada, nós sempre trabalhamos com essa aparente contradição. Se as pessoas que estão lá estão satisfeitas com a sua situação, como é que elas farão uma reforma política que pode, de alguma maneira, desalojá-los ou que pode, de alguma maneira, prejudicá-los? Eu acho que nós jamais vamos resolver essa contradição, a não ser por outro caminho, não é? E esse caminho é o caminho da participação da população. Nós tivemos um caso já que é o caso da votação do projeto de ficha limpa, e que eu observei no Congresso, eu estava lá, eu não havia grande disposição deles para votar esse projeto. Mas, na medida que cresceu na opinião pública, na medida que a pressão se acentuou, e na medida em que as votações desse gênero também são votações nominais, é praticamente impossível resistir a uma pressão desse tipo. Da mesma maneira, começa agora a questão do foro privilegiado. O foro privilegiado, que é, na verdade, um foro por prerrogativa de cargo, na verdade, ele teve uma base democrática, na medida que, se o foro é por prerrogativa de cargo, ele já não é mais por nascimento, por sangue, já não é mais uma coisa aristocrática. Mas nós vivemos uma série de distorções, e eu acho que, dentro desse caminho, evidentemente que alguns têm que ter o foro privilegiado, porque o que nós vemos no Brasil, depois de você assumir um cargo nacional, é você ser processado em 50 lugares diferentes e ter que sair como um desesperado para responder esse processo. A gente tem que resolver isso de alguma maneira. Mas eu acho que uma questão fundamental do foro privilegiado é a questão da liberdade de falar, denunciar e de votar. Isso coloca o deputado e o senador, as pessoas eleitas, numa condição especial, não é? Elas podem denunciar e podem votar sem que haja uma pressão especial. Eu creio que na Inglaterra existe essa distinção em termos de foro. E acho que isso é algo que pode ser mantido. Os outros casos, não acredito que a gente deva manter ou possa manter. Eu acho que vamos ter que superar isso. Mas, ainda assim, eu não fico satisfeito em pura e simplesmente mencionar esses elementos numa política, esses elementos de uma reforma política, e nem acredito que com eles a gente possa realmente virar o jogo. Os partidos que sobrevivem, esses que escapam, digamos assim, da cláusula de barreira, o que eles são hoje? O que esses partidos são de verdade? Qual o tipo de vida partidária eles realmente têm?
que ideias fluem nesses partidos, até que ponto os quadros desses partidos estão sequer conscientes do programa do partido. Quer dizer, a vida partidária, tal como ela foi pensada e vivida no passado, ou pelo menos sonhada no passado, ela hoje é apenas um fantasma. Nós não temos uma vida partidária. Os partidos estão totalmente exauridos em termos de ideias, em termos de debates, em termos de reflexões mais avançadas. Então, eles praticamente fazem o que nós fazemos no futebol, cumprem tabela. Cada eleição, eles se apresentam, disputam a eleição e depois praticamente se desfazem. Eu acho que uma cláusula de barreira vai reduzir, evidentemente, o número de partidos, mas não vai solucionar esse problema. Esse problema da ausência de um programa, esse problema de uma ausência de ideias, é um problema fundamental. É fundamental. E quando eu digo um programa, a gente às vezes confunde o programa com um programa revolucionário, algo que vá realmente mudar todas as estruturas. Não é necessariamente isso. É um programa de condução do país, ainda que seja modesto, mas um programa de condução do país que as pessoas possam se relacionar com ele, examiná-lo, aferir, possam apitar impedimento quando você entra em contradição com o seu próprio programa e possa permitir que as pessoas elaborem, avancem dentro dele. Isso nós não temos mais. Nós temos, evidentemente, que isso aqui é uma atividade que seria extremamente importante no partido, ou para um conjunto de partidos, um debate sobre a crise da política e como virar o jogo. Mas, no entanto, isso não existe nos partidos. Pode existir, existem estruturas que se colocam um pouco acima deles, ou fora deles, mas não existe mais nos partidos. Então, a perspectiva é sombria. A perspectiva é muito sombria. E, com as eleições agora, a gente viu também que as coisas ficaram muito difíceis. Não é? As eleições, os políticos realmente ficaram, não só no Brasil, como em quase toda a parte, o Limões mencionou aqui, em quase toda a parte do mundo, há um distanciamento entre a população e os políticos. E abre um espaço, evidentemente, nas eleições, para o surgimento dos não políticos, das pessoas que não são políticas, ou mais do que isso, eu vou até eliminar essa questão individual. Abre um espaço enorme para o populismo, um espaço enorme para soluções fáceis para problemas complexos, entende? E abre um espaço enorme também para um tipo de política que vai explorar medos, que vai explorar rivalidades, que vai explorar o que tem de pior na natureza humana. E, possivelmente, com a chance grande também de êxito. Então, se não houver um processo de revitalização que não seja pura e simplesmente uma série de normas, como essas normas que nós estamos mencionando, cláusula de barreira, fim dos partidos, se não houver um processo diferente, nós estaremos sujeitos a eleições muito complicadas. As eleições passarão a ser não fruto de um confronto de programas partidários, mas um fruto de confronto de personalidades. Personalidades com as suas características, com a sua popularidade. Hoje é muito difícil também para um candidato que está começando enfrentar com os meios, recursos que tem, enfrentar uma divulgação ampla. Então, uma pessoa, por exemplo, que vem da televisão, ela já tem uma vantagem enorme, ela é conhecida. Uma pessoa que vem de um esporte, ela tem uma vantagem enorme, ela já é conhecida. A pessoa que desenvolve na rádio uma série de programas exatamente tocando nesses temas que são fundamentais, como matar todos os bandidos de uma forma mais eficaz, entende? Como fazer com que os pobres fiquem no seu lugar. Enfim, todas essas ideias, esses candidatos passam a ter uma importância muito grande. Nós vivemos agora nos Estados Unidos, que são uma democracia bastante sólida, nós vivemos um momento que nos leva a refletir como foi possível. Não é? É claro que havia o desgaste da política, havia o desgaste
do Partido Democrata, mas como foi possível que um candidato com aquelas características vencesse e crescesse. Porque no nosso esquema de análise, cada vez que ele fazia uma bobagem, ele perdia voto. Mas não acontecia isso. Não acontecia isso, porque nós temos um modo de raciocinar politicamente que prevê uma acumulação de votos a partir de uma série de definição de posições. Você vai avançando, atitudes e definições vão fazendo com que você acumule votos. Em certos momentos, algumas concessões fazem com que a sua frente se amplie muito mais. Mas o que nós vimos lá foi diferente. O que nós vimos lá, eu vi, por exemplo, uma mulher dizendo, olha, ele diz muita bobagem, diz. No entanto, ele é sincero. Os políticos não são. Outra eu via dizendo para as câmeras, com toda clareza, foda-se o politicamente correto. Nós não queremos saber mais de politicamente correto. Havia uma disposição na sociedade que não foi bem captada. E esse não captar essa disposição, ou não trabalhar com ela, é algo que ameaça bastante os partidos estabelecidos, ainda mais no Brasil. No Brasil, então, essa distância é uma distância muito grande. Então, nós estamos caminhando para 2018 e não sei de que lado vai se virar o jogo. Não é? É muito incerto sobre se o jogo vai ser virado. Eu acho que certamente será, porque a hecatombe que vem aí com a delação do Odebrecht, com esse conjunto de coisas sobre os políticos, vai haver uma virada de jogo. Agora, que virada é essa? As eleições municipais, elas revelaram até certo ponto o que nós vemos de senso comum. Um partido, na polarização, um partido se enfraqueceu, o outro se fortaleceu. Mas será que é assim no âmbito de uma eleição presidencial, que está sujeita também a uma série de emoções, a uma série de disputas e de situações que nós não dominamos muito bem? Eu não tenho elementos para dizer, entende? Eu tenho elementos apenas para me preocupar com essa situação e lamentar. O governo que está aí, ele não percebe muito bem a coisa, né? Eu não, por exemplo, e os políticos mesmo, eu não sei qual foi a tua posição, eu não assisti mais. Essa história do Gedel Vieira Lima não é uma história que o Brasil hoje consome com facilidade, entende? Quer dizer, você pegar uma paisagem como aquela paisagem, a Igreja Nossa Senhora da Barra, o Forte São Diogo, o Cemitério dos Ingleses, uma parte de Salvador que estava ameaçada, e ele compra um apartamento naquele lugar, ou ganha um apartamento, não se sabe, e quer alterar a decisão do IPHAN. Isso não é possível, isso é um absurdo. Mas o que eles não percebem, ao tentar, eles salvaram ele, os líderes foram lá salvá-lo, mas os líderes não fizeram mais do que o Bessias. Lembra do Bessias, aquela figura que foi lá levar? Não fizeram mais do que isso. Eles foram salvá-lo do Sérgio Moro, porque ele já está mencionado na Odebrecht, e evidentemente que uma ostentação como essa, de repente um político profissional aparece comprando um apartamento, mais um apartamento de R$2.500.000, é claro que a Lava Jato não está dormindo, é claro que eles vão ver isso, entende? Então, na verdade, toda essa encenação acabou o aproximando muito mais da Lava Jato. Ele vai... E eu falei, o que adianta você sufocar uma paisagem se você na cadeia vai ver o sol nascer quadrado? Não adianta nada. A Marília foi embora para não se comprometer. Pois é, não, eu não queria... eu não queria espantar ninguém, eu só quero dizer que a vida é essa. A vida é essa, entende? E a gente fala o que vê e sente. Então, eu vou ficar por aqui e depois a gente continua. Muito bom.